Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Francine Delfino, estamos juntos em Direito Administrativo nessa primeira fase da OAB e com certeza vocês terão muito sucesso aí nessa caminhada. Vocês já estão quase gabaritados aí, né, nas questões de Direito Administrativo. Falta ver ainda alguns assuntos que também são persistentes. A gente viu um pouquinho dos princípios constitucionais, estudem os princípios, ato administrativo também estudem, é um pouquinho mais moroso, mas vale a pena porque sempre cai na sua prova. E concurso também, gente, despenca, são matérias que estão sempre presentes, tudo bem? E aí vocês já vão aproveitar o estudo para mais adiante aí para o futuro de vocês, tudo bem? Vamos continuar com poderes da administração. A gente falou já um pouquinho dos poderes, né? Eu citei o hierárquico, disciplinar, poder de polícia, mas vamos ver um pouquinho mais a fundo. Eu prometi para vocês, para que vocês não fiquem perdidos nessa matéria, porque às vezes ela gera um pouquinho de impasse na gente, tudo bem? Então, gente, poder hierárquico, o que a gente tem que lembrar de poder hierárquico? Quem dá ordem? O chefe. Né? A gente sempre lembra do chefe. Fiscaliza. Então, assim, não só o poder hierárquico não está só em dar ordem efetivamente, mas quem fiscaliza o serviço propriamente, quem delega funções. Fulano de tal, hoje você está responsável para verificação em loco de um determinado serviço. Ok, nós temos o quê? Uma pessoa, um agente público hierarquicamente superior, delegando alguma função. Tudo bem? Avocar, trazer para si. Né? Então, nós estamos dizendo o seguinte, o superior hierárquico está percebendo que está tendo algum problema com aquele agente público, então, calma, tem um assunto, tornou-se um pouco mais delicado, então eu tenho que puxar para mim essa responsabilidade. Eu vou avocar, porque eu vou entender necessário que eu faça dessa forma, tudo bem? Rever. Então, ele vai rever também algum determinado ato, um determinado agente público tem aquela função, ele vai ter que rever, porque às vezes, eivado de alguma nulidade, a gente falou sobre isso, né, sobre os atos administrativos, ou a própria conveniência ou oportunidade, não tem problema nenhum, ele vai rever. Artigo 13 da Lei 9784 de 99. Leiam, professora, mas é muita lei para eu ler. Gente, leiam os artigos que eu passo para vocês, eles são de suma importância. Vocês vão ler os outros? Vão. Na 866, fiquem tranquilos que em licitação vocês vão ler a lei inteirinha, e não só 866. Tem tido pregão também, e aí tem outras aí contíguas, mas fiquem tranquilos, leiam os artigos que eu passo para vocês, porque é de suma importância, ok? Promessa? Ok, então vamos lá. Nota, subordinação, cuidado, gente, com subordinação. É diferente de vinculação. Então, a subordinação ocorre internamente. Então, nós temos o quê? Internamente, uma subordinação ocorrendo, dar ordens, que eu falei para vocês. Enquanto o segundo decorre de poder hierárquico, ou seja, externamente. Nós estamos falando, por exemplo, lembra da secretaria que eu falei para vocês? Falamos da prefeitura e de uma secretaria, então nós temos o quê? O poder hierárquico entre um e outro. E aí, nós temos o quê? A vinculação, né, a vinculação desse ato, tudo bem? Então, secretaria, prefeitura, vinculação, subordinação, aí nós temos o poder hierárquico, tá bom? Façam essa notinha, que aí vocês vão sempre lembrar, mas quando vocês lerem a questão, vocês vão entender bem que é de fácil identificação. Poder disciplinar. Dentro dos poderes da administração, nós temos o poder disciplinar. Ou seja, o que quer dizer? A aplicação de sanções aos demais agentes. Então, nós temos quem é competente efetivamente para sancionar, para aplicar sanções, aplicar sanções, punições aos demais agentes. Então, por exemplo, quando a gente fala de processo administrativo disciplinar, eu vou eleger algumas pessoas que vão fazer, por exemplo, uma sindicância. Aberto uma sindicância, vamos falar de um processo mais brando. Existe a suspeita de que um agente público fez um ato que ele vai ter uma pena de suspensão de até 30 dias. Então, a gente vai abrir uma sindicância. Vamos averiguar, vamos convocar pessoas para efetivar essa sindicância. Vai ser montado um procedimento e aí desse procedimento vai ser verificado. Justamente isso. Então, quem que vai ser chamado para fazer esse procedimento? Quem tem poder disciplinar sobre aquele agente? Tudo bem?
Aqui também não tem tanta problemática, tá certo, gente? Regulamentar ou normativo, eu falei para vocês, né? Utilizado para a expedição de atos normativos. Lembra que eu falei? Portaria da Receita Federal, instrução normativa do INSS. Aí nós estamos falando justamente da organização dos órgãos. Porque assim, o pessoal acha, às vezes, confuso. Ah, professora, mas eu acho muito confuso o direito administrativo, porque tem muita lei, cada órgão tem um regramento, tem um regulamento. Eles são muito distintos uns dos outros. Eu mal sei a natureza jurídica. Calma, gente. Vamos fazer o seguinte. Para um pouquinho, entra no site, hoje em dia vocês têm pleno acesso, entra no site e vê a natureza jurídica do órgão. Autarquia federal, fundação pública, sociedade de economia mista, o que é? Aí eu já tenho um norte maior, é um órgão direto, ligado diretamente a um órgão da administração pública, é uma administração, primeiro passo, é administração direta ou indireta. Como que eu vou saber isso? Natureza jurídica. Se eu estiver falando de uma autarquia, seja federal, estadual, municipal, eu estou falando do quê? De uma administração indireta. Se eu estou falando de uma economia mista, o que eu estou falando? Também de uma administração indireta. Diferente da autarquia. Natureza jurídica, direito público e direito privado. Nós temos aqui na autarquia público e na economia mista, direito privado. O que isso faz? Faz toda a diferença. Se a economia mista for uma exploradora de serviço público, ela licita? Opa, depende. Então, mas calma, regra, licitar. Não vou confundir vocês agora. Então, deixa para depois, né? Não vou confundir vocês nunca. Então, vamos lá, só esclarecer. Atos normativos. Você primeiro vai verificar o quê? Natureza jurídica. Primeiro, é uma administração direta ou indireta? Natureza jurídica, direito público ou privado? Lembra que a gente falou lá no início, na primeira aula, que nós temos que distinguir, o poder público ele tem as prerrogativas de exercer, né, atividades jurisdicionais de direito público e privado, ou normalmente de direito público, mas também pode haver, né, de forma mista de direito privado, sem problema nenhum, né? Eu até trouxe para vocês a Maria Silva de Pietro falando. Dei uma lida nos slides que vale a pena. Então, aqui nós estamos falando o quê? Então, eu verifiquei qual é a natureza jurídica, eu verifiquei, faz parte da administração direta ou indireta, a natureza jurídica, direito público ou privado, e aí eu vou verificar qual é o que institui. Se nós estivermos falando de uma autarquia, nós estamos falando o quê? Que a lei institui a autarquia, não é? É simples, vamos ver isso, vocês vão ver nas aulas. A autarquia é instituída por uma lei. Então, o que acontece? Na lei vão estar as diretrizes de até que ponto aquela autarquia pode chegar, até que ponto ela pode fazer. E aí nós temos as legislações que virão abaixo da criação dessa autarquia. Então, todos os regramentos, basta você entrar no regramento do órgão que você estiver falando, da administração que você estiver falando, e aí você vai conseguir identificar a expedição dos atos normativos. Tudo bem? Então, a regulamentação de toda essa organização, tá certo? Claro que os preceitos básicos estão na Constituição sempre, são de lá. 37, gente, primordialmente o artigo 37. Quer entender a organização administrativa do nosso Estado? Vai no 37. Leiam todos os incisos, todos os parágrafos. Vocês vão entender melhor. Mas não só isso. A gente tem que ler as legislações infraconstitucionais, porque elas dão também os regramentos de quais os caminhos devem ser seguidos, tá bom? Pelo administrador público. Só uma questão. Existe uma divisão na doutrina, né, regulamentar, incide, eu coloquei para vocês, mas isso daí, fiquem tranquilos, a nossa prova da FGV ela é bem legalista, então fiquem atentos com a lei propriamente dita. Mas só para que vocês saibam, né, existe uma divisão na doutrina que fala que regulamentar incide na expedição de regulamento, enquanto normativo trata de portarias, resoluções, deliberações e etc. Meramente uma forma, né, uma nomenclatura, uma questão semântica. Tudo bem? Fiquem tranquilos. E o Congresso Nacional ele pode sustar atos normativos do Executivo, os quais exorbitem o poder regulamentar. Então, dê uma olhada no 49. Aí nós temos aí um controle, um outro controle. Vejam vocês que eu sempre estou colocando uma notinha de algum controle. Falamos as funções típicas e atípicas? Falamos. Mas eu estou sempre lembrando de algum controle que tanto o Legislativo como o Judiciário exerce dentro do Executivo. Tudo bem? O Executivo também vai fazer isso com os demais poderes, mas é sempre importante a gente lembrar até que ponto eles podem, mas eles sempre estão presentes. Vejam vocês que vira e mexe, eles estão aparecendo nas nossas vidas aí, né, no mundo do direito administrativo, tudo bem? Então, vamos lá.
O poder de polícia. Poder de polícia. Gente, sempre cai poder de polícia. Professora, mas cai tudo nessa prova? Calma, gente, não cai tudo. Só algumas dificuldades que o pessoal tem, mas vocês não vão ter essa dificuldade. Vocês vão falar, professora, estava fácil demais. Poder de polícia. O que o poder de polícia faz, gente? Anotem. Façam grifos 1000. Escovem os dentes lendo que o poder de polícia qual que é a ideia, o que esse poder da administração pode fazer. Ele limita, restringe, adequa aos interesses coletivos, fiscaliza. Você vê, eu coloquei ali fiscalização de trânsito, fiscalização de normas sanitárias, mas não extingue direito, apenas limita. Então vamos lembrar de uma coisa, gente, poder de polícia limita os seus direitos. Lembra da supremacia do interesse público sobre o particular? A gente está falando disso. A gente autoriza que o poder público limite os nossos direitos. Calma que eu não estou falando de direitos fundamentais. Esquece o artigo 5º da Constituição, tudo bem? Mas limita também, mas aí você vai falar, professora, e a desapropriação, hein? Calma, direito a uma moradia, direito, né? A propriedade, né? Um direito fundamental. Mas vejam vocês, ele limita, não estou falando de poder de polícia, ele limita o seu direito em detrimento, né, o seu direito fica limitado em favorecimento do direito coletivo. Vejam vocês, a fiscalização de trânsito. Fiscalização de trânsito, ela diz o seguinte, você não pode andar na marginal hoje ali, né, na via local, a mais que 60 km por hora. Ou 50 km por hora, enfim, né, sejam com alterações, na expressa até 70 km por hora. Por quê? Porque se todo mundo pudesse andar da forma que bem entendesse, o que aconteceria? Além dos acidentes, poderia, que nós estamos falando do direito à vida, né, aqui, né, então o Estado ele tem que preservar o quê? Um direito fundamental maior, o direito à vida. Não está tirando a sua liberdade, ele está limitando a sua liberdade de andar. Você pode andar, você continua podendo andar nas marginais. Entretanto, você só vai andar até um limite de velocidade, seguro para que todos que ali estão transitando. Então, vejam vocês, quando ele restringe, lembra que eu falei das áreas de preservação e proteção, as APPs? Eu tenho restrito um direito de construir. Ou, enfim, é minha propriedade, mas é minha propriedade, eu quero construir o que eu quero. Aqui não, calma, você não pode construir. Porque a área de preservação e proteção da sua propriedade, ela garante o quê? Ela garante o ar puro para todos nós, ela garante a fauna e a flora local, que são essenciais, enfim, para uma espécie determinada, um ecossistema determinado. Na sua propriedade você tem um rio que deságua, enfim, num rio maior, depois, posteriormente, talvez no mar. Enfim, você não tem a propriedade continua sendo sua, mas você tem um limite. E aí, quando a gente fala de limitação e restrição, a gente volta ainda na intervenção do Estado na propriedade. Quando a gente fala de servidão administrativa, é o Estado entrando na sua propriedade e dizendo, fulano, você não pode utilizar essa faixa da sua propriedade, porque aqui vai passar uma tubulação que vai levar o esgoto para o tratamento. Então, ou seja, eu não posso construir ali, porque se acontecer alguma problemática na tubulação, eu, poder público, tenho o direito de entrar na sua propriedade. Calma, gente, cabe indenização. O poder público vai pagar uma indenização para ter essa servidão administrativa. Mas, infelizmente, ela vai existir e vai ser gravada na sua propriedade particular, tudo bem? Então, por quê? Porque eu preciso tratar o esgoto daquele município, então, daquele estado, eu preciso disso. Então, é uma limitação, o poder de polícia entra nessa questão. Quando a gente fala de normas sanitárias, é super fácil de lembrar, gente. Lembrem de trânsitos e normas sanitárias. É sempre o melhor exemplo, e sempre são esses que caem também. Então, as normas sanitárias, lembra que eu falei para vocês, eu tenho a garantia de que nesse estabelecimento eu estou me alimentando com algo bom? Sim, tenho. Por quê? Porque a vigilância sanitária faz uma inspeção, eu tenho uma etiqueta lá que atesta justamente que aquele local está bem protegido quanto às normas mínimas de saúde, tudo bem? Então,
Tranquilos, tudo bem? Poder de polícia limita, restringe, adequa ao interesse coletivo. Lembrem-se disso, tudo bem? E aí vocês, antes de responder a pergunta de poder de polícia, quando vocês identificarem lá que é poder de polícia, escrevam esses limita, restringe e adequa ao interesse coletivo, que vocês não vão errar. Mesmo que vocês não se lembrem exatamente de algum detalhe, coloquem isso que vocês vão perceber que vai facilitar bastante, tudo bem? Quais são os meios de atuação do poder de polícia? Os atos concretos, ou seja, nós temos atos concretos, interdição de restaurantes. Então, vejam vocês, eu estou indo lá e estou interditando o restaurante porque ele não se adequa, eu identifiquei que tem animais peçonhentos, enfim, ou animais, né, que trazem algum tipo de doença para as pessoas ou condições que não estão de acordo com a garantia da saúde das pessoas que estão se alimentando, tudo bem? Atos gerais, sem ato específico, ou seja, uma proibição, né, efetiva, né, uma proibição simples. Soltar balões, a gente sabe que soltar balões em festa junina ou em qualquer local é proibido. E por isso é um ato geral, então não tem uma finalidade específica. Veja que o ato concreto, ele fala daquele restaurante específico, ele está interditando aquele restaurante. Nos atos gerais, serve para todos, tudo bem? Atos preventivos, autorização e licença. Eu não falei das licenças ambientais naquele momento anterior? Lembra que para eu construir, eu preciso verificar se existe uma licença ambiental, se porventura a área estiver em algum local mapeado pelo órgão que for competente ou tiver alguma questão, alguma problemática ambiental, alguma questão ambiental, por que tem que estar licenciado anteriormente de eu efetivar o ato? Porque ele vai dizer até onde eu posso chegar. Qual é o meu limite? O poder de polícia restringindo. Eu falei da restrição, tudo bem? Atos fiscalizadores, inspeções e vistorias. Lembra que o Inmetro, né, o pessoal fica passando, a prefeitura, enfim, né, os órgãos da administração pública passam nas padarias para verificar as balanças, para ver se o consumidor não está sendo lesado? Vejam vocês, é um ato fiscalizador, tudo bem? Atos repressivos, multa e embargo. Você infringiu uma lei de trânsito, eu estou te multando. Você não conseguiu a licença dos bombeiros no seu prédio, eu estou te multando. A sua obra está prejudicando o meio ambiente ou propriamente os locais, né? Anunciação de obra nova, por exemplo, vocês veem no direito civil, eu posso embargar a sua obra sem que ela termine. Tudo bem? Então, vejam vocês que é tranquilinho. Tudo bem? Atributos dos poderes da administração. Quais são os atributos, né? A discricionariedade, né? Regra, a coercitibilidade imposta, né? A autoexecutoriedade, sem a necessidade de autorização judicial. Lembra, a gente já falou, né? Falamos dos atos administrativos, aqui é só para vocês relembrarem. Necessita de expressa autorização em lei. A competência é sempre todas as esferas da federação, direto e indiretamente o STF, tudo bem? Sanções e prazos. A observância sempre, a gente fala do processo administrativo como um todo, é o devido processo legal, né? Então, 5 anos da prática do ato, permanente ou continuado do dia que estiver cessado. E não se esqueçam daquela questão da decadência, tá ok? 5 anos, salvo comprovado má fé. Tudo bem, gente? Então, em sentido formal, né? Nós temos o quê? Ou subjetivo ou orgânico, né, que a gente chama, a doutrina chama, é o próprio Estado, né, conjunto com os órgãos ou entidades incumbidas da realização da atividade do Estado. Então, tanto a administração direta quanto a indireta vai fazer essa verificação, tudo bem? Vai ter essa organização. No sentido material, a gente tem o sentido objetivo, né, propriamente dito, ou funcional. Exercício da atividade administrativa, o Estado administrando, propriamente dito. Então, a gente tem essa distinção, é importante que vocês saibam, só para que vocês não fiquem perdidos na organização, tudo bem? Então, quando a gente fala de organização da administração pública, aqui a gente já está entrando mais a fundo da organização. Falamos de atos, falamos dos poderes que nós temos na administração, mas aqui a gente adentra mais a fundo a organização da administração pública, tá, gente? Então, a administração, como que a administração pública se organiza? Segundo a Constituição Federal,
Falei do 37, nós temos o quê? Administração direta. Quem é a administração direta, professora? União, estados, Distrito Federal, municípios, ministérios, secretarias. Falei para vocês várias vezes das secretarias, lembrem-se delas. Os ministérios a gente fala no âmbito federal, por isso que eu trago as secretarias para que vocês tenham mais lembrança do que nós estamos falando, tudo bem? Quem faz parte da administração indireta? São pessoas administrativas com personalidade jurídica própria, vejam ali no slide que eu trouxe para vocês, vinculadas à administração. Olha que bacana, de forma descentralizada. Cuidado, hein? Desconcentrada, descentralizada. Então, aqui nós estamos falando de descentralização. Composta por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Temos também, eu até coloquei ali, alguns autores falam das agências reguladoras e agências executivas. As agências reguladoras nós temos aí, né, também uma espécie de autarquia, a gente fala um pouquinho mais adiante, eu já falo para vocês, mas tenham em mente o quê? Que a Constituição fala administração direta, União, Estados, Distrito Federal, municípios e ministérios, secretarias são os órgãos que estão dentro da administração direta. A administração indireta administra, sim. Responsabilidade tem também, ok? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, tudo bem? Nota, eu coloquei aqui a Lei 11.107 de 2005, no artigo 6º, parágrafo 1º, determina que o consórcio público com personalidade jurídica de direito público, ou seja, uma associação pública, integra a administração indireta. Então, tomem essa cautela com o consórcio público. Não precisem ficar arrancando os cabelos por conta disso, gente. Só façam essa anotação. Isso dificilmente cai na prova da OAB, mas é importante que vocês saibam, tudo bem? Só para que não fiquem perdidos aí nessas questões. Às vezes vocês verem em outros concursos, vocês mais específicos, vocês verão. O que é importante saber? Falamos administração direta e indireta. Quem compõe a organização administrativa, da administração pública também? As entidades paraestatais, ou seja, entes de cooperação. Esses entes de cooperação, eles são entidades privadas que não pertencem à administração pública, tudo bem? Não pertencem, direta nem indireta, mas colaboram com o Estado. Então, vejam vocês, essas entidades não podem suprir o Estado, não podem substituir o Estado. O Estado não pode falar, porque naquele local, eu trouxe o exemplo para vocês, o SESI, Senai, SESC, vamos colocar o SESI. O SESI é educacional. Então, o Estado, ele sabe que naquele município X, né, o município sabe que lá tem um SESI. Já que tem um SESI, eu vou deixar de construir uma escola municipal. Opa. Não pode, porque nós estamos falando de entidades paraestatais. Elas são colaboradoras, elas cooperam com o Estado, mas elas não são pertencentes ao Estado, tudo bem? Recebem um subsídio, tudo bem? Então, tomem essa cautela. Tem os exemplos aí só para que vocês lembrem. O que é? Lembra que eu falei? Cuidado com o que é o quê, né? O SESI é o quê? Entidade paraestatal. O INSS é o quê? Autarquia federal. A Sabesp é o quê? Sociedade de economia mista. Tudo bem? Descentralização. Pessoas jurídicas diversas. Então, vejam vocês. Presença do controle finalístico. Eu tenho duas pessoas jurídicas, descentralização, eu descentralizo, eu tenho um centro, eu tiro, né? Eu faço duas pessoas, e aí eu tenho o quê? Administração indireta. E o controle é finalístico. Ou seja, vai ter controle? Vai ter controle. Lembra que a gente falou de hierarquia? Controle finalístico. Ou seja, a lei determina que criou aquela autarquia que ela preste um serviço de água. Se ela não prestar um serviço de água, a administração direta vai fazer um procedimento, um processo e vai puni-la. Tudo bem? Então, vejam isso, o controle é finalístico, ela tem que atender às questões que estão determinadas na lei, que foi pela sua criação. Desconcentração, apenas uma pessoa. A gente não falou das secretarias? No município de vocês podem observar, nós temos o quê? A prefeitura em um lado e o prédio
da Secretaria de Saúde em outro, prédio da Secretaria de Educação em outro. Não tem problema nenhum. A gente está falando de uma pessoa jurídica. Quem? A prefeitura, propriamente dito. Então, a presença vai ser do quê? Da hierarquia. Então, ela vai estar hierarquicamente subordinada a quem? A prefeitura, propriamente dito. Tudo bem? O controle. Vejam vocês que a forma de controle aqui é diferenciada. Tá ok? Não vamos esquecer. O que são órgãos públicos, professora? Local onde os agentes ficam lotados. A gente chama de lotação, né? Por quê? Por questões, quando a gente falar de servidor público, a gente vai entender. São lotações. São nomenclaturas específicas que a lei determina. Só tomem cuidado. Agente público, nós estamos falando de um todo. Servidor público é específico. É um agente público? É. Por isso que vocês devem observar que eu sempre falo, agente público, não querem errar? Falem agente público. Quando a gente chegar em servidor público, eu explico por quê, tá bom? Então, os órgãos públicos, onde os agentes públicos ficam lotados, e eles são possuidores de competências das pessoas estatais instituídas para o desempenho das suas funções públicas. Ou seja, é basicamente o local onde eles ficam trabalhando. São os prédios, quando a gente fala de bens públicos também, né, os bens de uso especial. Então, são aqueles prédios que estão sendo utilizados, pertencem ao poder público, para que eles lotem esses funcionários, esses agentes públicos que estão efetivando o trabalho, que eles são competentes, que eles foram efetivados, né, selecionados para isso. Tudo bem, gente? Observação. Os órgãos públicos não detêm personalidade jurídica, mas têm prerrogativa que admite a sua defesa em juízo, né? São as prerrogativas funcionais. Por exemplo, eles podem impetrar mandado de segurança. Lembra, a gente não acabou de falar que pertence a um órgão, né? A questão da hierarquia. Então, é justamente isso. O órgão público é nesse quesito. Tudo bem, gente? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, vocês vão ver o que, né, a lei diz, através do quê? Do decreto-lei de 200 de 67. Nossa, professora, esse decreto é antigo, mas é ele que traz o que é o quê? Porque a Constituição vem trazendo somente que existe a administração direta ou indireta, trata do que elas podem fazer, enfim, traz alguns quesitos, mas quem define efetivamente é o decreto-lei. Fiquem tranquilos que na próxima aula a gente adentra no decreto para vocês, e aí nós vamos falando aí com cautela o que é qual, e aí já vamos trazendo algumas distinções, tudo bem? Então, gente, fiquem atentos a essas questões, não deixem de ler, que é importante os artigos, e anotem essas distinções, gente, é muito importante. Desconcentração, descentralização, isso acaba caindo nas questões de vocês de uma forma implícita. Então, primeiro vocês têm que ter plena certeza do que é um e é outro, senão vocês, no meio das questões, né, das alternativas, vocês podem se confundir. Então, fiquem atentos a isso, tudo bem? Obrigadão pela presença de vocês e até a próxima aula.